Boa noite, pessoal que está entrando. Em seguida, nós iniciaremos a nossa live de hoje aqui no Palavras de Cuidado e Saúde. Hoje com a participação da quiropraxista Sônia Damin. Então, o pessoal vai chegando, vai dando uma acenada aí. E a gente vai testando o som aqui também. E daqui a pouquinho vamos iniciar o nosso programa de hoje. Boa noite. Boa noite a todos. Bem-vindos aqui conosco nessa live de segunda-feira. Um espaço aqui da Igreja Betel, falando um pouco sobre saúde, sobre bem-estar. E hoje, como eu falei, nós teremos então a participação da nossa querida Sônia Damin, falando um pouquinho aqui pra gente sobre quiropraxia, um pouco do trabalho dela. Em seguidinho estaremos iniciando. Boa noite para quem está chegando agora. Em seguida, vamos iniciar um bate-papo aqui com a Sônia Damin, quiropraxista, nos dando algumas dicas aí de saúde, bem-estar. Ajustando aqui. Opa. Boa noite, pessoal. Ué, então parecia que. Não sei. Oi, mano. Olá, tudo bem? Só um pouquinho aqui que eu tenho que dar bronca em alguém que tá aqui com dois celulares ligados. Olha, saiu. Tudo bom, mano? Tudo bem com vocês? Tudo bem, querido. Tá bom assim? Tá joia. Que prazer te ter aqui com a gente essa noite. Ah, muito honrada pelo convite, mano. Imagina, muito bom. Coisa boa. Tá chegando bem para Aham. ti o som? Sim, tudo bem, tudo É, eu tranquilo. também tô te ouvindo bem aqui. Uhum. A gente só, a gente já tá com 8:01, mas vamos esperar só mais um minutinho aí que o pessoal já tá chegando. Tá bom, tá bom. Não Mas sem é muito bom pressas. te rever antes da gente começar aqui. E legal Saudades, que faz tempo. a gente tem começado aqui esse bate-papo aqui nessa área de saúde às segundas-feiras aqui com o pessoal da igreja. E bem Hum. interessante o pessoal hoje conhecer um pouquinho, né, sobre a quiropraxia. Para muitos é um pouco desconhecido ainda, né? Sim, bastante. Eu acho que é verdade, é bastante. Ainda a gente conhece, a gente vê muitas pessoas que não têm nem noção do que é ainda, né? Então, eu acho que a gente ainda vai crescer bastante, poder ajudar várias pessoas, mas ainda é bem novo, né? É algo bem Uhum, novo. que legal.
E aí em Itapema, como é que tá o comércio? Está tudo parado ainda? Tá? Não, não, aqui tem um mês, eu acho que início de abril começou a voltar, a gente ficou 14 dias recluso, Itapema ficou uma cidade fantasma, tudo muito quieto, muito silencioso, todo mundo em casa, parou, porque Itapema é muito forte na construção civil, parou Uhum, tudo por 2 semanas, daí a construção civil voltou e foi voltando gradativamente. Hoje praticamente a nossa vida está voltando, não sei se ao normal, porque a gente tem medo, né? As uhum. pessoas ainda estão saindo para a rua para o necessário, mas em questão de comércio, de vida, assim, tem muita coisa funcionando. Eu acho que 100% não, mas 90 e tantos por cento funciona, com algumas regras, né? Mas tudo Uhum. funcionando. Sim, Aqui sim. está voltando aos poucos também. É, A previsão era que da última terça-feira, né, voltasse o comércio, mas voltou bem aos poucos e mudou já algumas coisas do final de semana para cá. Então, eles parecem que vão fazer gradativo, né? Dependendo do segmento do comércio, eles vão ir liberando. aqui eles começaram a liberar aos poucos, mas uma coisa que a gente tem percebido é que, independente da liberação, as pessoas não estão saindo muito na rua. Estão saindo, lógico, né? Nada, mas nada comparado a antes. Então você vê os restaurantes com pouca procura pela limitação de espaço. Aqui na esquina da nossa casa tem um restaurante self-service. E você vê assim, o movimento que tinha e o movimento que tem é bem diferente. Uma Uhum, pela limitação do espaço, a outra porque o povo está ficando mais recluso, né? Está sim, saindo o necessário, enfim, cheio de cuidados, né? De um sim. pouco de medo. Então tá bom. Sim. Vamos começar? Vamos, tô por você, mano. Então tá bom. Bem-vinda, bem-vindos a todos que estão conosco hoje também na nossa live. Esse aqui é o espaço Palavras de Cuidado e Saúde da Igreja Betel. E a nossa entrevistada hoje, o nosso bate-papo, é com uma queridona, particularmente amiga nossa, de bastante tempo, mãe de grandes amigos meus também. Né? Tá aqui com a gente hoje, então, a Sônia Damin, atualmente reside em Itapema, formada em quiropraxia pela Universidade Fevale em 2005, a segunda turma, né, de quiropraxia, Sim. especializada em quiropraxia avançada e gerontologia clínica. Atua hoje em clínica em Itapema, né? Sim. Casada com o tio Orestes há 41 anos, mãe da Daniele, do Christian, sogra do Christian e da Késia, e a avó Isso. do Noah e da Olivia, né? Então, Isso aí. isso aí, né? Boa noite, Isso. então, tia Sônia, bem-vinda. E obrigado por se dispor a conversar com a gente hoje um pouco aqui no Palavras de Cuidado e Saúde. Fica à vontade aí para dar uma boa noite para o pessoal que nos acompanha essa noite. Obrigada, obrigada, mano, pelo convite. Obrigada, Kelly. Obrigada ao filhão. Eu fico muito honrada de ser lembrada, mesmo a gente morando a uns 500 quilômetros de distância e a gente não se vendo tanto assim, mas fiquei muito honrada. Muito obrigada pelo convite. E é uma alegria dividir aquilo que eu sei e entendo como saúde com quem possa ajudar, né? Então, eu fico pensando, a quiropraxia é algo muito novo, mas de muito benefício, porque ela entra numa área da saúde que não tem outro profissional que entra, né? Então, vamos lá, vamos lá. Gosto muito, amo o que eu faço, apesar de ter me formado já com 44 anos, né? Fez vestibular junto com a Dani. Né? Quando a nossa filha mais velha foi fazer vestibular, eu fui fazer vestibular, eu me formei com 44, ela com 20 e pouquinhos. Cada um feliz na sua área. Mas que coisa boa, né? Para poder fazer aquilo que gosta. Tia É Sônia, eu isso. queria que tu nos contasse um pouquinho do teu trabalho hoje no consultório e, de repente, aproveitar já e nos falar sobre o que é a quiropraxia e quais os benefícios da quiropraxia. Então, acho que eu vou começar com o que é quiropraxia para entender o resto do meu trabalho. O que é a quiropraxia? A quiropraxia a gente trabalha movendo os ossinhos da coluna.
Por que que é importante esse movimento de ossos da coluna, da cintura pélvica, que são esses ossos que a gente senta em cima, e toda a coluna? Porque pelo meio da coluna passa o sistema nervoso central. O comando, a conversa do nosso corpo com o nosso cérebro e do nosso cérebro com o corpo é feito via medula. E sai em parzinho de nervos, né? Desde a primeira vértebra cervical até o sacro, que é o comando do nosso corpo todo. Então, quanto mais liberdade o sistema nervoso tem para se expressar, ou para conversar, usando uma palavra assim, com o nosso corpo, e o nosso corpo tem essa mesma liberdade de falar com o nosso cérebro, melhor qualidade de vida o nosso corpo como um todo, o nosso organismo vai ter. E o trabalho da quiropraxia é exatamente isso. Com o decorrer do tempo, digo assim, com o uso, como qualquer máquina, como qualquer engrenagem de qualquer máquina, eu digo assim, eu uso o exemplo assim, máquina de lavar roupa em casa. A gente tem uma máquina, ela tem uma engrenagem. Se essa engrenagem não rodar, vai nos dar mecânica. Dentro do corpo é a mesma coisa, é uma mecânica viva que tem um funcionamento, é um sistema de engrenagem, né? Mas que tem que trabalhar. E os ossinhos da coluna, eles têm que ter movimento. Os do pescoço, os 7 ossos do pescoço, da cervical, eles nos ajudam com o movimento de rotação. Eu digo, a gente não tem um eixo. O nosso pescoço não vira com o eixo. Eu falo, são 7 vértebras, cada um faz um pouquinho de movimento, a gente tem rotação. Assim com a região lombar, a região torácica, que encaixa as costelas, que é a protetora dos nossos órgãos. Se a gente tem toda essa mobilidade, se todos os ossinhos têm os movimentos, por menor que sejam, o corpo vai ter mais qualidade, os nervos vão poder falar com mais clareza com o corpo, o comando da cabeça com o corpo e do corpo com a cabeça. Então, a tarefa da quiropraxia é fazer com que essas engrenagens tenham liberdade de trabalhar. Ou seja, a filosofia do curso de quiropraxia diz assim que a força que fez o corpo, que eu atribuo essa força a Deus, cada um atribui a sua, mas para mim, certeza absoluta de que foi Deus que me fez. A força que fez o corpo, o Deus que fez o corpo, faz com que o corpo saiba trabalhar direito. Né? Então, a tarefa da gente é não arrumar complicação para ele. No momento em que tem uma complicação, ele não se expressa dessa forma. Ou como deveria ser, ou como Deus nos fez para trabalhar. Então, a gente tenta ajudar a tirar essas interferências que tem, para que o corpo tenha liberdade de trabalhar. Né? Que ele seja livre para fazer aquilo que Deus fez ele para trabalhar. Amém. Ajudou? Eu não sei se eu fui clara, mas qualquer coisa vai perguntar. Uhum. Eu queria saber também para o pessoal assim, o que é importante observar no dia a dia, assim, no cuidado da postura. A gente vai falar de coluna aqui também, porque em época de isolamento causado por toda essa questão de coronavírus, tem muita gente em casa, né, fazendo home office, trabalhando, estudando, participando de reunião direto, assim, né, e utilizando o computador, ficar sentado por um longo período, né. Que cuidados a gente tem que observar com a coluna, pescoço e essas questões de postura, assim? A gente, assim, quanto melhor tua postura for, menos você vai causar danos à tua coluna. Então, o que a gente fala assim? Se nós começarmos a pensar que o nosso quadril, aonde a gente senta, é a nossa base, aonde as outras partes da coluna vão ser colocadas, então sentar, que eu digo com boa postura. O que é postura? Eu falo em L, não sentar jogado para trás, nem sentar na ponta da cadeira, pegar uma cadeira, um sofá, alguma coisa que seja confortável, faz como eu, olha aqui, ó, tô cheia de almofada, porque isso aqui é mais fundo, então para mim deixar mais em L. Tenta te arrumar de algum jeito para você ficar o mais sentada possível em L. O ideal é que nem sempre em casa eu digo assim, as nossas mesas de casa não foram programadas para a gente trabalhar, foram programadas para a gente comer, normalmente. Então, que a altura da mesa seja da altura dos teus cotovelos, para você não ficar alto, às vezes isso é difícil. Mas uma coisa que eu falo assim, tudo bem que a mesa não é a teu favor, não é perfeita, mas é muito melhor a mesa do que a perna. Uhum. É muito melhor você ficar sentado num lugar do que atirado no sofá, do que trabalhar na cama. Então, todas essas coisas assim que eu falo que são pequenas coisas. A gente tem um ideal
e às vezes, por não alcançar o ideal, a gente não faz o que é melhor dentro daquilo que a gente pode. Então, dentro daquilo que a gente pode, não trabalha jogado, sabe? Não, mesmo para assistir televisão, sabe? Tenta uma posição confortável. Se você tem mais tempo hoje, que a vida está menos corrida, assim, tenta sentar adequado, né? Não, eu falo não sentar com o pescoço, que nem a gente fala, né? Que sentar tudo torto, né? Mas tem uma postura razoável. Outra coisa que a gente fala assim, mesmo no uso de celular, de notebook, tentar ter ele mais à altura dos olhos e não tanto para baixo. Porque se você for ver, a cabeça é a parte mais pesada do nosso corpo. E quanto mais você inclina ela, mais pesada ela se torna. Então, para o corpo é muito difícil. Se você ficar muito tempo assim com o celular para baixo, digitando, trabalhando, no final do dia você, né, ganha muitas dores aqui. Então, tenta erguer os braços. Os braços são mais maleáveis, eles têm articulações, então erguer os braços. Eu sempre penso que a gente pode fazer o melhor dentro daquilo que a gente tem, não dentro o ideal, que às vezes a gente não tem o ideal e não faz nada, né? Sim, Então, buscar o pouco que a gente pode fazer, né? sim. Uhum. Ô Sônia, e hoje muita gente frequenta academia, né? O pessoal muita gente frequenta academia, todo mundo com um objetivo diferente, às vezes, com objetivos diferentes, né? E muita Uhum. gente também por estética, né? O que eu não considero errado, que cada um sabe de si, né? Mas em Isso. se tratando de saúde e bem-estar, o que que é importante cuidar? O que se costuma chamar de estrutura principal do corpo? A nossa estrutura principal do corpo é a nossa coluna, porque ela é a maior e o que nos dá mobilidade, que faz a gente mexer. Então eu falo assim, uma das coisas que a gente tem que ter noção, que todo mundo tem que ter noção, são raras pessoas que não têm ou que têm essa noção de percepção corporal. Eu falo, eu custei entender muito, eu custei muito para entender por que a academia tinha muito espelho. Eu sempre achava assim que era para as pessoas se admirarem. Sabe, tipo assim, vou ver se eu estou bonito ou não, né? Não, hoje, depois de algum tempo de estudo, você entende que aqueles espelhos até podem ser usados para esse tipo, mas eles não estão lá com esse propósito. O Uhum. propósito é assim, a gente não tem percepção de corpo. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente se imagina fazendo um exercício certinho. Daí você vai na frente do espelho e repete ele e você vê que não está como você imaginou. Então, esse cuidado é essencial, porque todo exercício feito de maneira certa, ele é muito legal, ele vai te ajudar muito. Mas o exercício feito de maneira errada, né? Eu digo assim, quando a gente vai para uma academia, normalmente a gente não tem um personal, a gente vai em Uhum. grupo, grande grupo. Então eu estou falando para essas pessoas do grande grupo, porque o personal sempre vai estar dizendo, linha aqui, faz isso. Né? Uhum. Mas quando a gente trabalha em grande grupo, que é o que a maioria trabalha, a gente não tem uma consciência de corpo. Eu digo assim, a gente se imagina fazendo uma coisa, mas de fato a nossa posição de fazer não é bem como a gente imaginou. Uhum. Porque o cérebro não tem esse registro com clareza, né? Então, esse cuidado, por isso que eu falo, os espelhos que as academias têm, eu custei muito para entender que eles são para a gente se observar e não para ficar vendo só o lado bonitinho do corpo, né? Sim. Mas para a gente fazer os exercícios corretamente, que daí eles têm um valor muito maior, né? Eles têm, porque o exercício, se ele for feito corretamente, o benefício dele é infinitamente maior do que fazer errado. Porque o errado, além de não causar o que você quer, ainda você pode causar uma lesão, né? Então, Sim. nesse sentido. Uhum, sim. Ok. Vamos falar um pouquinho de dor, que a dor é algo que incomoda muito, né? E acho que ninguém gosta de sentir dor, eu pelo menos não gosto, né? Eu não E, conheço ninguém que goste. e existem pessoas que convivem com dor, né? E até já acostumaram a sentir dor, né? E como é que a quiropraxia auxilia quando a gente fala em dor crônica? Uhum. Assim, ó, vamos começar a falar de dor. A dor, ela, para o corpo, ela não é algo ruim. É algo ruim da gente sentir. Mas em questão de dor para o corpo, ela é algo boa, porque ela é um sinal de alerta. Quando você sente uma dor,
Não importa se seja de uma batidinha que você sabe o que que é, ou uma outra dor mais severa, você sabe que alguma coisa não está bem dentro do seu corpo. Eu digo, se não fosse a dor, a gente nunca iria buscar ajuda e a gente pode acontecer situações sérias de saúde pela falta da dor. Então a Uhum. dor é ruim de sentir, é. Mas para o corpo é uma bandeira de alerta. Ela está erguendo uma bandeira, dizendo, ó, cara, cuida aí que isso aí não tá bom. E é verdade, dentro da minha área do tratamento de coluna e articulações, a gente... Oi, mano, voltou? Oi, mano? Ah, deu um Oi? probleminha. Voltamos, voltamos. Voltamos. Vamos ver de novo. Oi? Oi, Oi, Sônia. mano. Oi, oi, Ah, voltei? não, acho que é a minha internet aqui que deu algum problema aqui. A gente estava com uma estabilidade já aqui durante o dia com a operadora aqui. Ah, Mas ok. vamos seguindo, voltamos. Aham, eu também. Então, o que eu estava falando, assim, a gente trabalha com alguns movimentos articulares. Oh, Oi? voltou? Essas A gente operadoras, vai e volta. é, Aham. Ver se elas nos dão um suador, né? um suador, é. Mas É, porque vamos a de gente fica novo. nervoso com essa volta, né? É, Aham. Não, mas então, eu não sei até onde foi pro ar ou não, mas eu falo assim, a gente entra, a quiropraxia chega no Brasil, nós chegamos no Brasil em 2000, né? 2000 teve a pós-graduação, 20 profissionais se formaram, 25 acho que foi. Depois, 2005, foram as primeiras turmas, e a gente chega para cooperar na área da saúde, num sentido de que outras profissões não fazem o que a gente faz. Então, a gente trabalha com essa mobilidade, aumentando eu falo, soltando essas engrenagens, né? Dando uhum, mobilidade, aumentando o movimento dos ossos, que antes não existia isso. Era uma dor que não tinha o que fazer, então a gente foi conformado a viver com essa dor, porque não justifica uma cirurgia, mas não tem o que fazer, tu faz fisioterapia, às vezes ajuda, muitas vezes não ajuda, e as pessoas falam, não tem o que fazer. Então, quando você tem uma crise de dor, você toma remédio, e quando você consegue viver sem o remédio, bola para frente. E hoje eu trato muitos pacientes já vindo assim de uma busca grande, de uma busca bastante grande, eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz aquele outro,
Daí quando chega Uhum. na quiropraxia que a gente consegue ajudar, tipo assim, é uma qualidade de vida que a pessoa às vezes não está nem esperando, sabe? Porque está Sim. tão conformada de viver com essa dor que às vezes ela nem espera assim, ah não, ficar livre da dor. Já diminuindo um pouquinho, ela está bem feliz, né? Então quando ela se livra da dor, daí a gente vira santo, né? Ah, porque tuas mãos é uma bênção. Que já procurou tanta ajuda, né? Que já está ali no desespero É, quase, né? tá. Não é, então eu falo assim que dentro da minha área eu peço muito poucos exames, porque a maioria das pessoas já vem com uma bolsa de exame. Já foi no ortopedista, já foi num traumatologista, já foi num clínico, já foi. Então eu digo assim, a gente pede e acaba pedindo muito poucos exames, porque a maioria vem com vários exames, né? Então eu falo Sim, assim, eu vou desaprender a pedir, porque a gente não é, ainda hoje, algumas dessas pessoas sim, mas a grande maioria tem aquela busca da dor, né? Eu fui aqui, fui ali, fui lá, daí, tipo assim, me disseram, tu é mais uma, né? Ah, vou tentar sim, quiropraxia porque essa vida com dor é bem sofrida, né? Então a gente consegue sim. ajudar muita gente, daí eu falo que são os nossos garotos propaganda, né? Porque daí tu ajuda um, daí Uhum. um traz o outro, Sim. nesse sentido. Assim. Mas Ô, Sônia, eu a vi... profissão, pode Ah, falar. desculpa, pode concluir. Não, eu só ia falar que a profissão de quiropraxia, pelo menos aqui em Itapema, no Rio Grande do Sul, nos lugares assim mais perto das faculdades, São Paulo, Paraná, ela tem crescido muito. Quem conhece Uhum. acaba gostando, buscando. Então eu fico muito feliz. Honestamente, quando eu me formei, eu pensei que eu não ia viver para ver ela crescer desse jeito. E eu sou muito feliz de ver Uhum. ela crescer, sabe? Assim, de as pessoas buscarem esse tipo de ajuda, de não se conformar a viver com a dor, né? Então isso para mim é muito gratificante, né? Que bom. Ô, Sônia, eu vi um vídeo do teu filho, do meu amigo, do Cris, e que ele falava de um problema que acomete muitas pessoas, né? Que ele falava sobre o nervo ciático. Eu queria que tu falasse Sim. pra gente como se dá essa dor assim no nervo ciático e como ela pode ser tratada, porque isso aí pode até ser muito sério em questão de mobilidade, né, da pessoa. Sim, sim, sim. Até eu tenho uma gravura, vamos ver se eu consigo te mostrar. Ó, peguei uma gravura de um atlas e o nervo ciático é um nervo que ele sai das três últimas vértebras da região lombar e do sacro e ele vai inervar toda a perna. Esse é o ciático, que eu brinco sempre que ele é o nervo mais famoso do corpo humano, um pela dor e uma porque ele é maior. Então, Sim. ele é um. O que é o nervo ciático? Às vezes a pessoa fala, eu tenho dor ciática, mas é uma dor lombar localizada. A dor lombar localizada não tem a ver com uma ciatalgia. A ciatalgia é aquela dor que desce perna abaixo. Ela começa localizada, depois ela vai para a nádega, daí as pessoas usam o termo que eu gosto, que todo mundo entende. É uma dor que caminha, né? Uhum. Porque ela começa aqui, daí, às vezes ela vai para a nádega, às vezes ela vai para a lateral da perna, dependendo dos nervos que são acometidos na coluna, né? E o que a gente faz? Porque a ciatalgia, ela pode dar também porque a gente tem desalinhamento da estrutura pélvica, que é esses ossos que a gente senta em cima. Então, quando a gente fala assim, esses ossos que a gente senta em cima, quando eles desalinham, eles não desalinham assim como a gente imaginar. Uma coisa alinhada desalinha assim, né? Não. Uhum. Uma que não é tanto e a outra, eles desalinham para trás. Eles caem e vêm um pouquinho para trás. Quando eles dão essa desalinhadinha e eles vão um pouquinho para trás, eles acabam pegando o ciático, que eu falo que é aquela dor que quando a gente vai subir, descer um degrau, dá umas ferroadas que as pessoas falam, parece que tem alguém me espetando, não sei o quê, sabe? Então Uhum. eu falo assim, às vezes é disso. Então um quiropraxista com uma boa formação vai saber dizer para a pessoa o da onde é a dor ciática, porque o ciático ele pode doer desde a região lombar até o pé, até os dedos do pé. Então tudo Uhum. isso pode ser uma ciatalgia, né, com maior ou menor intensidade, mas pode ser, e às vezes você pode ter dor que não tenha na lombar e que tenha na perna e ainda assim ser um ciático, por isso que eu falo, tudo é uma questão de você avaliar o paciente, né, de avaliar a pessoa Uhum. para poder ajudar. Mas é uma dor que eu falo que das dores que a gente trabalha, muita gente procura a gente por isso. E olha, praticamente todas as pessoas a gente consegue ajudar nesse sentido,
liberar o nervo e a pessoa volta a ter qualidade de vida, né? Uhum. Eu já Alguém conheci chegou. muita gente que literalmente travou com o nervo ciático, né? Que não consegue nem caminhar. Não, em consultório, eu já peguei em consultório gente que chegou de ambulância, todo travado. Eu trabalhava no Rio Grande do Sul com uma médica e chegou lá uma ambulância de uma cidade que um mecânico foi, acho que ergueu o motor de um carro com guindaste, e esse guindaste quebrou e ele de reflexo foi querer pegar e resultado, ele entortou. E daí ela atendeu ele e falou, não, isso não é comigo, é com a Sônia, né? E daí a gente foi mexer nele, com, lógico, ela perto, assistindo, né, com todo cuidado, Uhum. mas de poder ajudar. E a gente fala que voltou a ele endireitar, né? Porque Uhum. é virado com cedilha, né? Sim. Então, ajudar. Isso é muito comum no consultório. As pessoas falam, olha, o que aconteceu? Eu fiquei, não consigo mais endireitar, né? Uhum. Daí a gente brinca dentro do consultório, eu brinco muito com os meus pacientes, eu falo assim, eu faço geometria e balanceamento, eu faço geometria para andar retinha, balanceamento para não dar desgaste. Sim. Né? Ô, Porque Sônia, olha só, a gente está falando até algumas coisas que meio engraçadas e eu me lembrei de um fato que às vezes a gente conversa com algumas pessoas e elas relatam algum tipo de dor, algum tipo de problema e a gente fala, por que tu não procura um quiropraxista? Eu já ouvi de pessoas dizer assim, não, ele vai me quebrar todo, eu vou ficar paralítico, eu vou ficar todo travado. E as pessoas às vezes têm uma ideia confusa, né, sobre essas coisas, porque um profissional bem preparado, ele vai saber como fazer, né? eu falo assim, é que todo mundo, eu falo assim, porque a quiropraxia hoje, no Brasil, ela é muito associada com os estalidos, com os estalos, com o criptar, né? Eu falo, o estalo não quer dizer nada. Eu falo, às vezes você vai mexer teu corpo, ele estala, não quer dizer que você ajustou, nem desalinhou, não quer dizer nada. Isso quer dizer que uma articulação se moveu. Então eu sempre falo assim, você tem que ir num profissional com formação. A nossa faculdade são 5 anos, são mais de 4.000 horas de aulas estudadas para entregar ao nosso paciente com segurança, cuidado. Os estalos vai acontecer, às vezes vai, às vezes não, porque eu falo, a gente não é treinado para ouvir os estalos. Uhum. A gente é treinado para sentir o movimento nas nossas mãos. Então, eu falo, às vezes o movimento, escuta estalo, é bem comum, sabe? Mas se não escutar, não quer dizer que não mexeu também, Sim. né? Então, a gente trabalha nessas coisas. Mas um profissional formado, um quiropraxista de formação, não vai quebrar não, cara. Pode ir com certeza, você vai gostar dos benefícios. Por mais que pareça medo, né? Por mais que pareça assim tenso, eu sempre falo, é Uhum. muito pior você olhar alguém sendo ajustado do que quando alguém faz com você. Quando alguém faz com você, você não tem aquela percepção. Né? Quando olha, parece assim, não, a pessoa vai quebrar, vai fazer, não. E quando você está sendo ajustado, vai sentindo alívio, né? Você fala, não, mas não é Uhum. tão difícil assim. É mito, Então, então, né? É só mito. é mito, é mito, é mito. Seu profissional tem bom conhecimento, é mito. É. Outro Não dá, problema que afeta bastante pessoas é a enxaqueca, né? A gente sim, conhece aham. muita gente que sofre muito e por um longo período até a enxaqueca, né? Onde é que a quiropraxia pode agir e trazer alívio ou uma melhor qualidade de vida para esses indivíduos? Eu falo assim, a quiropraxia, a enxaqueca, ela tem vários fundos. Né? A Uhum. enxaqueca pode ser hormonal, a enxaqueca pode ser arterial, a enxaqueca pode ter distúrbios gástricos, mas eu falo assim, a grande maioria das enxaquecas no mundo moderno, hoje, com questão de computador, com questão de celular, ela é muito de tensão. O que é isso? A gente sobrecarrega, e como eu falei, a gente fica muito tempo assim, ou trabalha muito tempo com cabeça baixa, a gente acaba criando uma tensão muito grande na região cervical. E a nossa região cervical, ela tem. E hoje é muito comum, pela nossa postura de ficar assim, ficar reto, quando a gente tem uma inversão da curvatura, ele acaba pegando os nervos que vão inervar.
a parte muscular da cabeça, não a parte neurológica. Essa parte muscular que a gente mexe, essa aqui, e vão pegar muito essa área de cima dos ombros aqui, tudo. E isso acaba dando muita dor de cabeça. Aquela dor de cabeça como se você tivesse usado um chapéu, uma dói aqui nos olhos, essas coisas assim, a quiropraxia ajuda muito a soltar isso e a relaxar essa musculatura. Né? Então, no relaxamento, nos ajustes, no soltar os nervinhos e no relaxar essa musculatura, a enxaqueca ela some, né? Então as pessoas brincam que a gente brinca, várias pessoas brincam com a gente do consultório que a gente é meio santo, né? Por fazer esses milagres. Mas eu falo, isso não é milagre, é uma técnica, né? E que a gente consegue ajudar as pessoas quando o fundo é dessa tensão, né? Porque nem toda enxaqueca é tensional, mas quando ela é tensional a gente consegue ajudar bastante. Ok. Existe contraindicação para quiropraxia, tipo pessoas com, por exemplo, histórico de osteoporose, por exemplo, ou podem se beneficiar disso? A gente tem dentro da quiropraxia diversas técnicas. Então a gente trabalha normalmente manual, mas a gente tem alguns aparelhos que nos ajudam. Então a nossa mão a gente não tem a precisão de peso. Eu digo assim, eu não tenho como, não, eu vou botar tantos newtons com essa precisão. Mas a gente tem uma técnica que é chamada de ativador, que é um aparelho que a gente mexe os ossos também e que pode ser usada com pessoas com osteoporose mais severas. Né? Não a osteopenia e nem o começo de osteoporose. Mas uma osteoporose, eu falo assim, por isso que a gente fala do profissional de formação. O profissional de formação que ele é formado, ele vai ter uma técnica especial para cada patologia, né? Então, muito poucas, para ser honesta, agora eu não lembro de nenhuma patologia que não pode ser ajudado com a quiropraxia. Mesmo quem tem artrodese, ou seja, uma cirurgia de coluna. Quem tem uma cirurgia de coluna que fez ou cervical, normalmente as cirurgias de coluna são na região cervical ou na região lombar. Então eu digo assim, você não vai mexer se ela tem uma fixação de articulação. Tu não vai mexer nesse ponto, porque se está fixado, está fixado. Mas as demais vértebras não são fixadas, então você pode dar qualidade nas outras vértebras que você vai acabar ajudando a musculatura como um todo. Então vai ter um alívio no geral, né? Mesmo não mexendo no ponto específico da onde ela tem a cirurgia. Mas tu vai aumentando a qualidade nos pontos que você pode, né? Então, isso tem que ser, eu falo, não é qualquer pessoa, né? Eu sempre falo, Deus deu uma coluna para cada um e cada um escolhe para quem dá para cuidar, né? Sim. Não tem peça de reposição, tem que cuidar. Tem uma pergunta que veio aí de pessoal falando que quem tem escoliose degenerativa, se pode ter ajuda na quiropraxia. Sim, sim. A escoliose degenerativa ela deve ter um pouquinho mais de idade, então já teve um desgaste, ela já teve uma degeneração das vértebras, então isso tudo, eu falo assim, a gente não consegue resolver essa escoliose, tu não consegue, tipo assim, fazer com que a degeneração ocorra. Então a degeneração sempre vai favorecer o ângulo da escoliose. Mas a gente consegue dar boa qualidade, livrando da dor e dando mobilidade para que essa escoliose não vai se acentuando, porque a tendência da degeneração ela ia aumentando. Então, se a gente consegue interromper a degeneração, já é qualidade de vida no processo de envelhecer, né? E daí a gente consegue fazer com que a degeneração não aumente, né? E trabalhando em cima daquele contexto de dar uma mobilidade maior, de ajudar com gradil costal, se for torácica, né? Normalmente elas são torácicas, nem todas são, né? Mas de dar uma mobilidade, se ela é lombar, de ajudar alinhamento de ilho, essas coisas assim que... em questão de dor e de degeneração, ajuda muito a buscar o equilíbrio do corpo. Mas resolver, não. Sinto muito. É uma questão de qualidade de vida, né? Eu falo sempre depende. Se você está
se é um adolescente ou um jovenzinho mesmo, que tem um ângulo de escoliose bastante elevado, a gente consegue trabalhar e diminuir esse ângulo de escoliose, né? Porque o desgaste é muito menor. Agora, se é uma discopatia já mais severa, que os discos já estão comprometidos, os desgastes estão comprometidos, a gente ajuda só na qualidade. O ângulo, eu falo, eu não prometo isso não, porque eu não tenho certeza de entregar. Eu não vou falar que sim, porque... Não, mas uma coisa é certa, a gente consegue dar mobilidade para essa estrutura. E um movimento da qualidade de vida para a pessoa no sentido de órgãos, de sistema nervoso central, de medula, né? Então isso ajuda bastante a soltar essas... Né? Sim. Falou nos mais jovens ali, a quiropraxia é apenas para adulto ou para criança também? E se sim, quais geralmente os casos mais comuns, assim, onde crianças buscaram atendimento? Eu falo, é que assim, ó, agora vamos voltar, vou misturar um pouquinho os assuntos. A gente no Brasil conheceu a quiropraxia pela dor, mas na realidade a quiropraxia ela não é uma profissão pautada em dor. Ela não é uma profissão como médico. A gente só vai no médico se tem dor. Não, a quiropraxia ela é de manutenção. O ideal dela, onde ela já existe há muito tempo, as pessoas vão antes da dor, para você não chegar a ter a dor. E quando você chega a ter dor, né, o teu corpo já está muito comprometido, a tua coluna já está comprometida, teus ossos já estão comprometidos, os discos intervertebrais já estão sofrendo, os nervos estão sendo pinçados. Então, a quiropraxia no Brasil, ela chegou com aquela coisa assim, uma solução para a dor, mas de fato ela não é isso. Agora, voltando lá para onde começa. Então, nos Estados Unidos e Austrália, eu não sei mais te dizer, mas em alguns países, ela é já feita na maternidade. Porque o nosso primeiro grande trauma é o nascimento. Então eu digo assim, no momento que nasce de parto normal ou de cesárea, que ajuda a criança a sair da mãe, que é natural, então eu falo assim, normalmente se é de parto natural, eles pegam para ajudar, né, para ajudar o deslizamento, é o primeiro grande trauma, que pode desalinhar as primeiras vértebras cervicais. Nos Estados Unidos, eu falo de lá porque como a faculdade veio de lá, o nosso curso veio de lá, a gente escuta muito falar de lá. Então, estou te falando que eu escutei. Então, eles fazem essa checagem, que a gente chama, na maternidade, a partir de 2 horas de vida. Então, a quiropraxia é a partir de 2 horas, depois que passou pela pediatria, que fez o APSCORE da criança, se está tudo bem com ela, ela já pode ser ajustada, né? E não tem idade. Eu fiz em 2015, 16, eu fiz um trabalho de quiropraxia avançada, uma especialização em quiropraxia avançada. E eu, como fiz geronto também, eu falei, eu quero ver até que idade vai funcionar a quiropraxia. Olha, eu tenho um estudo de caso de um paciente com 102 anos que responde a quiropraxia com tranquilidade. Daí eu falei, aprendi bastante, porque eu também não saberia te responder antes disso, né? Então, tem um estudo de caso de pacientes centenários. Né? E eles conseguiram, alguns pacientes de 99, 98, até 102, 105 anos. Eu não me lembro se de 105, mas de 102 eu lembro, que respondia bem. Daí eu brinco, vou trabalhar muito. Legal. Ô, Sônia, a gente está se encaminhando para o final, mas eu queria que tu falasse para a gente aí, para o pessoal, principalmente que talvez tenha algum tipo de problema na coluna ou questões de postura, de pescoço, e que talvez hoje ainda estão sofrendo com dor, seja já de um tempo ou até atual, assim, em virtude desses trabalhos em casa e tudo. Uma dica que tu poderia dar e algo que pudesse melhorar a qualidade do pessoal, além de procurar um quiropraxista, né? Sim. Eu sempre penso assim, o corpo, quando Deus nos fez, eu não sei se isso é verdade, é uma dedução minha, mas a gente não foi feito, portanto, pela dor que a gente... Nem para ficar muito tempo numa posição. Eu falo assim, se você ficar muito tempo sentado, o teu corpo dói. Se você ficar muito tempo de pé, o corpo você sente. Se você ficar muito tempo deitado, se você dormir muito mais das 8 horas, vai doer também. Então, eu sempre falo assim,
sentiu aquele desconforto no corpo? Ah, fiquei muito tempo sentado, hoje eu precisei ficar mais tempo de pé. A primeira coisa, alonga. Sabe, esses alongamentozinho básico que a gente lá aprendeu lá nas aulinhas de educação física, lá no Uhum. primário, esses alongamentos bem básicos para tentar mexer, porque eu digo assim, quando você fica muito tempo numa posição, você usa a mesma cadeia muscular. Né? Para você Uhum. ficar muito tempo sentado, eu usei sempre os mesmos músculos. E tem músculos que queriam ser movimentados e eu não movimentei. Daí eu falo assim, daí o que eles fazem? Eles reclamam, eles vão doer. Uhum. Então quando a gente sai, se dá uma esticada, eu falo, sabe aquele velho exercício de ir em direção aos pés, fica de pé, vai em direção aos pés, estica, que a gente fala que nem gato. Essas coisas bem simplesinhas, às vezes já ajudam bastante. Se você trabalhou muito tempo, ficou de cabeça mais baixa, esses alongamentos simples, eu falo, lembra que é alongamento terapêuticos, não são alongamentos de flexibilidade. Quer dizer, o de flexibilidade é, não, porque o queixo tem que encostar a orelha no ombro. Não, não é nada disso. É alongamentos de mexer com uma musculatura que ficou muito tempo numa postura. Então, são alongamentos simples. Eu falo, puxa de um lado, puxa de outro. A única coisa que eu não gosto é aquele alongamento de girar a cabeça, sabe? Porque como a cabeça é muito pesada, você fica muito tempo numa postura, às vezes a sobrecarga faz mal para os discos que tem entre um ossinho e outro da coluna. Então eu falo, faz o mesmo movimento, mas um de cada vez. Uhum. Alonga, alonga, frente, lá atrás, puxa o ombro. Sabe, os alongamentos bem basiquinhos, eles ajudam bastante a fazer com que as cadeias musculares trabalhem, elas ficam muito tempo numa postura, e sem contar que quando a gente faz isso, as fáscias das musculaturas liberam um hormônio, que é a endorfina, ajuda a dar uma relaxadinha Uhum. básica, sem precisar de tanto remédio, né? Então eu sempre falo, se você Uhum. tirar 10 minutinhos para alongar, vai economizar um monte de farmácia, né? Que o corpo parece que ele não Uhum. fica tão compactado, Sim. né? Legal. Ô, Sônia, o pessoal tá. Alguns pediram aí indicação de algum. A pessoa falou até assim, pede uma indicação no nível dela aqui em Porto Alegre. Então, tem algum local que o Muito pessoal bom em pode Porto Alegre. procurar? Em Porto Alegre tem algumas clínicas grandes, tem a Casa da Coluna, tem a Ajustar, tem o Kleber Fontanelli, tem muita gente ali, e eu falo assim, como Porto Alegre é muito grande, eu sempre fala assim, vê alguém que fica perto e fácil de você. Porque a quiropraxia, outra coisa que é um detalhe, a quiropraxia, ela não é uma vez, um ajuste. Você vai lá, Hum. faz a avaliação, a pessoa vai e te ajusta. Normalmente ela é um tratamento. Então eu sempre digo assim, Uhum. você vai precisar ir algumas vezes. Então se for ou perto da sua casa, ou perto do seu trabalho, um lugar de fácil para você, é mais fácil de você se comprometer com o tratamento. Porque o importante é dar uma tratadinha, eu sempre para dar uma soltada no corpo, para ter uma tranquilidade. Né? Mas Porto Alegre tem muitos. Eu falo, a única coisa que eu falo sempre, pergunta a formação da pessoa. E no Rio Grande do Sul, só existe duas faculdades no Brasil. Tem uma no Rio Grande do Sul e São Paulo, capital. Fora disso, a pessoa não tem formação. Ou se foi Uhum. fora do Brasil. Mas eu acho que em Sim. Porto Alegre, acho que nem tem ninguém que fez fora, eu não sei. Mas tem, em Porto Alegre tem muitos quiropraxistas em vários lugares, né? Então tem bastante profissionais ali, né? A região toda ali do Vale, tem Uhum. bastante gente boa que trabalha por aí. O conhecimento da faculdade é muito bom. Alguns fizeram após, outros não, né? Mas Uhum. independente disso, só a faculdade nos dá uma boa condição de trabalhar, né? Ô, Sônia, qual que é o teu Instagram para o pessoal que quiser te mandar uma mensagem, um direct? O meu Instagram é Sônia Damin. Só o único detalhe, que meu Damin é com M, não é com N, é da Sônia Damin. Daí eu Ah, tenho um entendi. Face que eu tenho um Face também que é Sônia Damin Quiropraxia. E se quiser ligar, tu pode dar meu telefone, pode pôr ali que é tranquilo, né? A gente pode passar por WhatsApp, tirar dúvida também. A gente está aí para ajudar, se de alguma forma puder ser útil. Legal.
Sônia, Sim. eu queria te agradecer muito por esse bate-papo, agradecer pela tua Obrigada disponibilidade. pelo No convite. momento que eu te convidei, tu foi muito solícita já e foi muito bom te rever e poder falar assim de coisas de saúde aí contigo. Que Deus te abençoe aí, a tua família, teu pessoal aí. E continue também te abençoando na tua profissão aí, que tu possa ajudar muitas pessoas aí. Amém. Obrigada pelo convite. Me senti muito honrada, sabe? Fiquei muito feliz com o convite, honrada de ser lembrada por você lá tão. A gente está tão longe, às vezes a gente acha até que está esquecido, né? Fiquei muito feliz do convite. Não tenho prática nenhuma em falar em live, né? Não tenho nada. Eu falava, ai meu Deus, não vai dar certo. Mas a gente se esforça para fazer o melhor e falar do jeito que a O gente, daquilo que conhecimento o coração compensa. da gente quer. Uhum. Né? De falar Então, antes aquilo que da a gente gente, sabe. sim. Então, antes da gente encerrar, só queria lembrar também todo o pessoal que está acompanhando a gente aqui das nossas programações semanais nesse tempo aí de igreja online, né? Onde não podemos nos reunir ao vivo, né? No templo. Amanhã nós temos nesse mesmo horário um bate-papo com a nossa irmã Zazá Lima, que reside na Espanha, falando como tem sido esse tempo por lá. Quarta-feira acontece o nosso encontro da família Betel, às 20 horas, pelo Zoom. Quinta, também temos oração e intercessão pelo Zoom. Sexta-feira, pequenos grupos, grupos de casais. E nos sábados, os jovens pelo Zoom também, sempre às 20 horas. E no domingo, às 10 da manhã, a nossa EBD pelo Zoom. E às 19 horas, pelo Facebook e pelo YouTube, nós temos a transmissão ao vivo do nosso culto online. Obrigado, Sônia, mais uma Obrigada, vez. Ana. Obrigado a todos que Obrigada. estiveram com a gente. E Beijo. na próxima... Beijo. Na próxima segunda-feira, nós estaremos novamente aqui com o programa Palavras de Cuidado e Saúde. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Boa noite.